Tudo é possível ao que crê. Irmão, mas é impressionante como é que a cada semana nós somos surpreendidos com alguma coisa que é tirada desse texto, né? Já pararam para pensar sobre isso? Tantas e tantas pessoas que já vieram aqui já falaram alguma coisa a respeito desse texto. Sabe, na semana passada eu não estava aqui, eu estava de viagem, mas eu acompanhei a live. A nossa irmã Valdenice falou, né, a respeito de algumas coisas desse tema aqui, falando do medo também. Então, irmãos, se você começar a meditar no texto, vão começar a aparecer coisas aqui que você ainda não tinha atentado. E é isso que tem acontecido toda semana tem uma novidade aqui, graças a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela nunca fica ali só naquilo não. Impressionante é que toda semana o Senhor fala alguma coisa diferente conosco a respeito desse texto. Então, baseado nesse texto, né, nós já entendemos que lá em Marcos, capítulo 9, versículo 16, acho que não está passando. Puder botar aí, Joãozinho, por favor? Obrigado. Só fazer o teste aqui. Não está passando mesmo não, Samuel. Jesus, ele tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração, né? Aconteceu aquele fenômeno ali, interessante, e Jesus estava descendo ali, com os seus 3 amigos pessoais, que eram Pedro, Tiago e João, isso aí, participa comigo, hein? Pedro, Tiago e João estavam descendo com Jesus, né? Do Monte da Transfiguração. E aí quando Jesus, ele vai descendo, e aí tem um pessoal lá embaixo, no monte. E aí está acontecendo um burburinho, está acontecendo um tumulto, acontecendo algumas coisas ali. E aí quando Jesus viu aquilo ali, ele disse: olha, o que vocês estão discutindo? Porque ali estavam os outros discípulos de Jesus, tinham pessoas da multidão, e tinham os mestres da lei também que estavam ali. Então tinham bastante pessoas nesse cenário. Então eu queria que você entrasse comigo agora nesse cenário. Jesus descendo do monte, várias pessoas ali, falando, discutindo, e aí Jesus vem e pergunta: olha, o que vocês estão discutindo? De repente, no meio do caminho, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Então a primeira pessoa que chegou para poder falar com Jesus, para dar uma resposta, foi aquele homem. A gente entende que aquele homem foi o primeiro a falar com Jesus, porque ele tinha uma necessidade. E quando a gente tem necessidades, a gente procura quem pode resolver as nossas necessidades. Amém? Quando você de repente está passando mal e tal, você faz o quê? Vai no açougue comprar carne? Não, né? Você vai onde? No médico. Isso aí. Você vai no médico. Então aquele homem, ele via o filho dele numa situação, e aí ele foi atrás do médico dos médicos, aquele que poderia solucionar o problema. Pode botar. Tirou aí, Joãozinho? Era exatamente o que eu ia ler agora. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Então, aquele homem, ele já não tinha contato com o seu filho. Pode fazer o que quiser aí, Samuel. Aquele homem, olha só, irmãos, que coisa interessante. Aquele homem, ele identificou que o seu filho tinha um espírito que o impedia de falar. Então, ele já não tinha comunicação com seu filho. Você está entendendo que não havia diálogo entre pai e filho? Está entendendo que existem coisas, existem demônios que vão entrar na nossa casa, ou vão tentar entrar? Entrar eles não vão não, porque aleluia, ao nosso redor está uma legião de anjos. Eles podem até ficar ao nosso derredor, mas olha, ao nosso redor e dentro de nós tem alguém muito mais forte. Então, esses demônios vão tentar entrar na nossa família para poder causar discórdia, causar problemas, acabar com o diálogo, e foi o que aconteceu.
Meu Deus. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado o meu filho no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E ajude-nos. Meu Deus. Você vê aqui que a situação estava muito ruim. Era uma família que vinha tendo problemas recorrentes. Era uma família que não tinha diálogo. Era uma família que estava sem Jesus. Mas aquele homem continuou: Jesus, tem compaixão de nós e ajude-nos, né? Se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E aí Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então aquele homem, de certa forma, ele cria, até porque ele foi até Jesus. De certa forma, ele sabia que Jesus tinha a solução para o problema. Mas ele, olhando para si, olhando para as suas dificuldades e para a sua pequenez, ele disse: olha, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então esse é o texto básico que nós temos usado aqui todo domingo à noite. Mas o tema de hoje é esse tema específico aqui: a ação de fé em família. Por que a ação de fé em família? Porque, irmãos, se você está bem em casa, muita coisa vai bem na sua vida. Primeiro de tudo é você ir bem com Deus. Se você está bem com Deus, cara, esse aí é o primordial. Se você está bem com Deus, as coisas vão fluir normalmente. Mas a ação de fé em família é algo que tem que ser coletivo. Tem que ter a participação de todos. E isso aqui é importante para a gente poder ver que aquele homem, ele estava sofrendo por algo que na verdade dependia dele, mas também dependia dos seus familiares. Vamos lá, vamos voltar para o versículo que foi lido. Versículo 22. Enquanto ele está ali falando com Jesus: olha, muitas vezes o meu filho tem, o demônio tem lançado meu filho no fogo e na água para matá-lo. Até porque, irmãos, a obra do inferno é o quê? Matar, roubar e destruir. Sabe, às vezes a gente ouve alguém falando assim: não, porque o inferno está tentando me envergonhar. Irmão, nunca é envergonhar. Esquece isso. A intenção do inferno é destruir os servos de Deus, é matar, roubar e destruir. Então, é nisso que a gente tem que vigiar. É nisso que a gente tem que vigiar quando começar a acontecer alguns problemas. Alguns problemas dentro de casa que podem trazer algumas ruínas. Então, ele falou com Jesus o seguinte: olha, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Porque o problema de um familiar é o problema de toda a casa. É impossível algum familiar estar passando por um problema e o restante da casa ficar alheio àquele problema. Não tem como. Não tem como. Sabe, irmãos, se tem alguém de repente passando por um problema na tua casa e você está alheio àquele problema, olha, tem que vigiar nisso aí, hein? Porque o Senhor, Ele nos chamou para estarmos agindo dentro do nosso lar. E a palavra de Deus vai dizer que nós temos que estar vigiando principalmente os da nossa casa. Então, aqui
esse homem estava com um problema que ele sabia que só Jesus podia curá-lo. Esse problema é um problema que muitas vezes acontece pela falta de diálogo. É um problema que às vezes acontece por coisas naturais. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Existem 3 fatores que o problema pode aparecer, tá? 3 fatores. O problema pode ser causado por mim mesmo, pelas minhas atitudes. Ou seja, as atitudes podem trazer problemas. O tempo pode causar problemas. Sabe, de repente, tem pessoas com problemas de saúde pela idade, né? Vão se desgastando e tal, e vão levando uma vida. O tempo pode trazer problemas. E existem coisas, irmãos, problemas que às vezes eles aparecem, simplesmente aparecem. É isso que nós temos que vigiar, porque às vezes são problemas que nós procuramos. Às vezes problemas que nós agimos para que eles aconteçam. E aí, como de manhã eu também falei a respeito disso, sobre obediência, você que de repente não estava aqui de manhã, pode depois pegar na live. Uma das coisas que começa a trazer problemas dentro de casa é a falta de diálogo, seguida de desobediência. E a instrução que Paulo vai nos dar aqui, aos Efésios capítulo 1, vai dizer o seguinte: ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. É justo. É justo que os filhos obedeçam ao pai. E eu e você, como filhos do pai, também temos que obedecê-lo. Porque aí faz parte do nosso amor, como nós falamos também. De como nós amamos, né? Quem ama, obedece. Aleluia. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, dentro do lar também tem que ter essa consciência de que o pai e a mãe são aqueles que foram colocados ali para instruir, né? E nós, como filhos, eu também sou filho, graças a Deus ainda tenho meu pai e minha mãe, tem que honrar até o fim. Honrar até o fim. Porque quando eu era pequeno, eles cuidaram de mim, trocaram minha fralda. Hoje, às vezes, ainda há necessidade de cuidar do meu pai, né? Existe uma inversão, sabe? Na nossa vida hoje, nós estamos sempre numa gangorra, né? Hoje você é cuidado, amanhã você cuida, depois você é cuidado de novo, e depois você cuida, e assim nós vamos chegar no céu, irmãos. Aleluia! Sabe, uma coisa interessante que vai falar também para nós pais, é isso aqui, ó. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então onde é que está a instrução e o conselho do Senhor? Na palavra de Deus. Então quando a gente instrui os nossos filhos, para que eles cresçam, para que eles conheçam o Senhor desde pequenos, você está fazendo a sua parte. Sabe, depois que os nossos filhos, né, chegarem a uma fase, e todos chegam a essa fase de adulto, ou então querer ser adulto, e tal, eu sou livre, eu quero ter minha liberdade, não vejo a hora de fazer 18 anos. De repente você que é pai já ouviu isso aí, né? Meu Deus, eu mesmo já falei isso. Mas depois que eu fiz 18 anos, como eu queria ter 10, 12 de novo. Já era, o tempo passa. Sabe por quê? Porque a liberdade que o mundo diz que você tem aos 18, cara, é uma liberdade falsa. A melhor coisa que tem é estar protegido perto do pai, da mãe. Essa é uma proteção que, cara, não existe ninguém que te ama mais do que teus pais. Sabe, não existe amigo da faculdade, não existe amigo da escola, não existe amiguinho ali. Só o teu pai ou tua mãe pode arrancar um braço para te salvar de uma situação. Então pai e mãe é mais do que amigo.
Um pai e uma mãe dão a vida por um filho. Os amigos da escola não. Os amigos do mundo aí não. É tudo ilusão. Mas às vezes, irmãos, eu digo como pai também. Às vezes a gente sufoca tanto, pressiona tanto e às vezes a gente irrita os nossos filhos. Minha filha está ali atrás concordando, balançando a cabeça, só Jesus. Ai, Jesus. Mas faz parte da instrução. Faz parte da instrução repetir as coisas. Filha, tem que fazer isso. Filha, arruma seu quarto. Filha, arruma seu material da escola. Para que possa crescer já sendo uma pessoa organizada. Isso faz bem para a nossa vida, gente. Isso faz bem. Sabe, até mesmo no ambiente de trabalho. Essa semana o diretor chegou lá na nossa sala. Falou assim, ó, gente, eu queria que depois vocês passassem aí pela empresa, olhando as pessoas que estão com muitas caixas na sala, sabe? Porque tem muita gente, muita caixa espalhada nas salas aí. Essa aqui é a única sala que está organizada. Aleluia. Mas não é por causa de mim não, tá, irmãos? É porque lá tem outras pessoas que trabalham comigo que são mais organizadas do que eu. Mas essa organização vem de casa. Então, filhos, olha, às vezes não pense que seus pais são chatos, não. Eles querem o melhor para vocês. Eles sabem que o melhor é você aprender em casa do que aprender na rua. Porque na rua você vai aprender da pior forma possível. Infelizmente, o mundo vai te ensinar da pior forma possível. Então, existem problemas, né, como eu falei aqui, que eles são causados por nós mesmos. Às vezes nós causamos problemas. E aí o livro de Provérbios capítulo 11, versículo 29 vai dizer, ó, quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Eita, irmão. O insensato, aquele que não sabe de muita coisa, aquele que não procura saber de muita coisa, mas o sábio que está lá, está mandando em tudo. O sábio que está lá, está fazendo tudo. O sábio que está lá, ele aprendeu muita coisa em casa também. E aí o cara que é insensato, daqui a pouco vai ser servo do sábio. Então estou te falando aqui coisas práticas, hein? Para que você coloque em prática. E é interessante que nós vamos carregar o legado da nossa família. Você sendo pai, você sendo mãe, temos a responsabilidade de conduzir a nossa família ao Senhor Jesus. Nós não podemos nos abster dessa responsabilidade. E nós somos influência na nossa casa, na nossa família. Se não somos, devemos ser. Coloque isso como objetivo, tá? Eu tenho que ser influência na minha casa. Eu tenho que ser influência na minha casa. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós vamos ler aqui um texto lá do livro de Atos, no capítulo 10, onde vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Pode voltar lá, Joãozinho, que eu tenho alguns slides aqui ainda. Isso aí. Capítulo 10. Vai falar sobre um homem. Que esse homem aqui, ele é um cara diferenciado, sabe? Ele era um cara diferenciado porque ele era um centurião. Vamos começar a ler para a gente ir destrinchando esse capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ou seja, o centurião era o comandante de uma centúria, de um exército de 100 homens. E como o povo judeu, eles estavam debaixo do senhorio do Império Romano, então aquele homem, ele não era judeu. Ele era centurião de um regimento conhecido como italiano. Aquele regimento italiano lá e tal.
porque ele não era judeu. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia vai falar a respeito desse cara aqui no próximo versículo. Olha para esse cara aqui e vê se você se encaixa nessas qualidades aqui, olha. Versículo 2. Ele e o quê? Toda a sua família. Olha o poder de influência de um chefe de família. Meu Deus. Eles eram o quê? Piedosos. Eu botei ali cores diferentes, porque cada qualidade dele ali, ó, descrita, tá ali com uma cor diferente, hein? Olha aí que coisa interessante. Ele e toda a sua família, eles eram piedosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Meu Deus. Um homem de grandes qualidades. Mas aí de repente você pergunta assim, pastor, como é que ele orava a Deus? Se ele nem judeu era, se ele nem conhecia a Deus. Talvez você possa perguntar isso. Né? E já tive um professor, o pastor Luiz Cláudio, que quando ele dava aula no seminário de teologia, ele falou a respeito desse homem, Cornélio, que pelas características de Cornélio aqui, ele era um cara que ele era piedoso, temente a Deus, e dava muitas esmolas ao povo. Então, Cornélio era como se fosse alguém do espiritismo, era um espírita, que conhecia a Deus e orava a Deus constantemente. Então, irmãos, olha só, nós, enquanto cristãos, enquanto ainda estamos aqui dizendo, não, Senhor, como falei mais cedo, né, Senhor, Senhor e tal, nós não obedecemos a Deus. Cara, tem muita gente aí de outras religiões que obedecem a Deus às vezes mais do que eu e você. O que eu estou te falando aqui é confrontante mesmo. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, quando ele estava falando lá, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele vai falar no final do verso, ele diz, olha, existem outras ovelhas que não são desse aprisco. É de dar nó na cabeça, né? Mas é isso, é pela graça. Tem muita gente, irmãos, de outras religiões que adoram a Deus de verdade. Sabe qual é a situação? Sabe qual é a virada de chave? Sabe o que falta apenas? É o que nós vamos ler aqui sobre a vida de Cornélio. Pode botar aí para mim, por favor, Joãozinho. Capítulo 10. Nós vamos ver aqui o que aconteceu. Não, na Bíblia mesmo. No aplicativo da Bíblia. Sabe de uma coisa? Aquele homem, ele tinha todas essas qualidades aí que nós lemos. Mas ainda faltava uma coisa para ele. Faltava uma coisa para ele. Versículo 3, isso aí. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, pode passar. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então aquele homem ali, cara, estava fazendo tudo certo. Versículo 5. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, conhecido também como Pedro. Pode me acompanhando, Joãozinho. Que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. E aí, irmãos, depois que o anjo lhe falou, se foi, né? E Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou aquelas pessoas a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade,
Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E aí Pedro estava com fome, estava ali orando, mas estava faminto. E aí naquele momento ele teve um arrebatamento de sentidos. E ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis de toda a terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. A voz lhe falou a segunda vez. Não, pode voltar. 13. Então a voz lhe disse, 14. Mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro. Versículo 15. A voz lhe disse segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Então vou te explicar aqui até agora o que aconteceu. Esse homem que nós estamos falando aqui, Cornélio, que era o centurião, que era o chefe de exércitos, que não era judeu, ele era um homem bom, que Deus olhou nele qualidades, que a Bíblia já nos citou aqui, que estava coloridinho ali. Esse homem, ele teve uma visão, da qual o anjo falava assim: olha, ô Cornélio, você envia algumas pessoas até Jope, procura lá o Pedro, sabe? E manda o Pedro vir até você, porque esse Pedro aí vai te trazer uma novidade. Sabe, Cornélio, você vai conhecer algo novo que você ainda não conheceu. Foi isso que o anjo veio falar com Cornélio. E aí, ao mesmo tempo que o anjo falou com Cornélio, né, aconteceu aquela situação em que Pedro foi orar, e Pedro estava faminto, e aí ele teve um arrebatamento ali, de sonhos, alguma coisa nesse tipo. Ele teve seus sentidos ali abertos, e ele começou a olhar o mundo espiritual, e ele viu, né, um lençol aberto com vários animais. E a ordem de Deus para ele foi o seguinte: olha, ô Pedro, mata, já que você está com fome, e come. Aí ele: não vou comer não. Animal impuro, animal que tenha a pata fendida, eu não posso comer animal impuro. Mas aí veio pela segunda vez a voz e disse: olha, não chame de impuro o que Deus purificou. Então os judeus até então achavam que só eles que estariam sendo o povo eleito, só eles que estariam no céu com o Pai. Mas aí Deus falou com ele o seguinte: olha, não é só você não, cara, você não é a última água do deserto não. Não chame de impuro aqueles que eu já purifiquei. Cara, Jesus já tinha morrido na cruz por todos. Jesus já tinha morrido na cruz por toda a humanidade. Então Cornélio também fazia parte daqueles que estariam sendo salvos por Jesus. Versículo 16, vamos dar continuidade. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos lá, Joãozinho. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão. Olha aí, ó. É interessante isso, porque Deus dá uma visão e tu tem que ir mastigando aquilo ali, entendendo o que está acontecendo. Foi o que Pedro fez. Enquanto Pedro estava ali refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, né? E bateram a porta, chamando. Perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Ou seja, vai mesmo com eles, tá? Eles estão aí porque eu mandei eles virem. Pedro desceu e disse aos homens: opa, eu sou quem vocês estão procurando. Sabe, aqui é algo interessante, irmãos, para a gente refletir. Pedro até então ainda não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente obedeceu.
Pedro, ele não sabia o que estava acontecendo, quem eram aqueles homens, o que iria acontecer dali para frente. Mas Deus disse para ele: olha, Pedro, esses homens aí fui eu quem enviei, vai com eles. Então ele chegou e disse: olha, eu sou quem vocês procuram. Ele obedeceu mesmo sem saber qual era o propósito. E aí, pode passar Joãozinho 22. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Ou seja, Pedro foi junto com aqueles irmãos, com aquelas pessoas que foram ali buscá-lo, e levou algumas pessoas junto com ele, né? Olha aí, versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio, que era aquele homem que nós estamos falando aqui desde o início, aquele homem que era um cara influenciador na sua família, porque ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus e davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente. Ele os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cara, de novo, pode voltar aí, Joãozinho. De novo aí no versículo 24. Cornélio nunca está sozinho, ele sempre está com quem? Com os seus parentes, cara. Cornélio está sempre entre os seus amigos, sempre os seus familiares. Então, irmãos, olha só, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Cornélio era um cara totalmente influente na sua família. Ele era alguém que influenciava na maneira de agir, porque a Bíblia vai dizer que toda a família dele fazia as mesmas coisas que ele. Então, até que ponto eu e você somos influenciadores no nosso lar? Até que ponto eu e você somos influenciadores a ponto de Deus olhar para mim e dizer assim: olha, Ronald, você tem feito um bom trabalho porque você está influenciando toda a tua casa. Então é algo para a gente refletir. É algo para a gente refletir. 25, Joãozinho. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: ó, levante-se, cara, ó, eu sou homem igual a você, cara, não tem diferença nenhuma de você. Eu sou exatamente igual a você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ou seja, Cornélio, ele chamou a família dele e os amigos, mas era muita gente. Eles dizem: olha, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Isso aqui também me traz um grande ensinamento, cara. Sabe, às vezes a gente passa na rua, vê pessoas dentro do lixo, vê pessoas catando coisas para vender, para usar o que quiserem. Mas, cara, não tem diferença nenhuma de mim para elas, de você para elas. Jesus morreu por todos nós. E eu estou frisando isso para que você entenda que todos nós temos um valor perante Deus. Pode voltar aí 28, por favor, Joãozinho. Então, o que Deus vai dizendo aqui para ele, para Pedro, e Pedro falou, ó, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Homem nenhum, porque todo homem foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus comprou a toda a humanidade. Mas basta a mim e a você e a todas as outras pessoas do mundo darem valor a esse sangue que foi vertido na cruz. Amém? Vamos lá, Joãozinho, 29. Está comigo aí, meu irmão? Está me acompanhando? Amém. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção, porque o Espírito já tinha falado comigo, Pedro falando, né? Posso perguntar? Aí, olha só, depois que Pedro chega lá,
é que ele vai querer entender o negócio. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Meu Deus, isso aqui é um exercício, tá, irmãos, que nós vamos ter que exercer. É quando Deus falar comigo e com você, a gente ir sem entender mesmo, sabe? Eu vou só obedecer, eu não quero nem saber. Chega lá, alguma coisa vai acontecer. Foi o que Pedro fez. E aí Cornélio respondeu: olha, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo, Pedro. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou a dizer-nos. Segura aí, Joãozinho. Não, pode segurar lá, segura lá. Isso aí. Olha só o entendimento de Cornélio. Cornélio sabia que Deus iria usar Pedro para falar com ele. Então, irmãos, por mais que apareça um anjo para poder falar com você qualquer coisa, Deus vai usar pessoas para falar com você. Deus vai te usar para falar com outras pessoas. Isso aqui é fundamental. O anjo não poderia ter falado tudo ali? Olha, Jesus morreu na cruz e tal. Mas não. Jesus, ele quer usar você aonde você estiver. Ele quer usar você para outras famílias também. Aleluia. E aí ele falou: olha, agora estamos todos aqui na presença de Deus. Cara, ele tornou aquele ambiente ali um ambiente para que a presença de Deus pudesse estar. Olha que ele não conhecia a Deus de verdade. Ele não conhecia o Deus dos judeus, ele conhecia qualquer Deus, mas ele sabia que tinha um ser maior que faria todas as coisas, um ser maior criador. Ele não conhecia a Deus de verdade, irmãos. É isso que é o mais interessante. Sabe? Mas aí ele criou um ambiente para que a presença de Deus estivesse ali, e foi o que ele disse. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou a dizer-nos. 33, Joãozinho, vamos lá. 34. Então Pedro começou a falar. Ah, tá, foi para isso que o Senhor me mandou a este lugar. Entendi. Gente, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Meu Deus. Em outras versões, vai dizer que Deus não trata, não faz acepção de pessoas. Ou seja, para Deus, todos somos filhos. Todos fomos criados por Ele. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Opa, volta aí, Joãozinho. Olha aí. O que ele aceita é todo aquele que teme a Deus e faz o que é justo, ou seja, anda em obediência. Amém? 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Olha aí, Pedro começando a mostrar Jesus para Cornélio. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou em toda parte fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então aqui ele estava mostrando mesmo Jesus, sabe? 38 de novo, Joãozinho. Ele estava mostrando Jesus mesmo, mostrando como Jesus fez todas as coisas. Jesus, ele sendo ungido pelo Espírito Santo, né? Ele agora agia em toda parte curando, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui Pedro estava falando: ó, Cornélio, é por causa dele que a gente está aqui. 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia,
e fez que ele fosse visto, aleluia, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele. Ou seja, eu, Pedro, sou testemunha viva, eu vi, eu participei, eu sou testemunha ocular. Então, o que eu estou te falando é o que eu vi, não é o que eu achei, Cornélio. Então, ele estava ali dizendo que ele foi testemunha, que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Segura aí, Joãozinho, segura aí. Segura aí, você vai se preparar para o próximo versículo, cara. Meu Deus, o próximo versículo é chocante. Vamos voltar aqui. O ambiente estava preparado para receber a presença de Deus. Cornélio fez tudo ali, chamou as pessoas, preparou o ambiente para receber a presença de Deus e a ouvir Deus falando. E aí de repente ele começa a ouvir Pedro falando de Jesus, cara. E Jesus, ele já tinha sido convidado. Cornélio estava ali abrindo o território, abrindo a casa dele para Jesus. Ele nem sabia o que estava por vir, sabe? E aí, quando Pedro começa a mostrar Jesus para ele, quando Pedro começa a mostrar o que foi feito na cruz, quando Pedro começa a dizer, olha, eu fui testemunha, isso não é falácia, nós almoçamos com ele, nós jantamos com ele, sentamos à mesa com ele, participamos, isso depois que ele ressuscitou. E aí Cornélio começa a entender as coisas, começa a entender, o Espírito já estava habitando dentro dele, versículo 44, olha aí, ó. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Meu Deus, cara, a manifestação do Espírito começou. E aí Pedro estava falando de Jesus e tal, que Jesus morreu na cruz e tal. E de repente as pessoas começaram ali a falar em línguas. Olha aí, ó, versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Eles não esperavam, eles achavam que eram a última Coca-Cola do deserto. Eles achavam, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Ou seja, eles estavam vendo, cara, que aquele pessoal ali era um pessoal que Deus estava usando mesmo. Poxa, a gente estava deixando esse pessoal rejeitado aí à parte. Cara, mas Deus aceita eles assim como aceitou a gente. E aí a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Meu Deus. E o versículo 48 para fechar. Pode subir o ministério de louvor. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Então, meu irmão, quero te dizer uma coisa. Assim como aquele homem que foi até Jesus para buscar uma resposta para aquele filho dele que estava ali endemoniado, assim também o mundo hoje procura respostas. O mundo procura respostas porque o mundo não tem a resposta. Mas eu e você temos essa resposta. Eu e você somos Pedro, que somos enviados para mostrar Jesus a outras pessoas. E ó, não se preocupa não, se de repente tem algum familiar teu que está em outro lugar. Não se preocupa não. Jesus está de olho nele. Jesus está de olho nele. Em qualquer momento as coisas vão mudar.
a qualquer momento, vai receber a revelação de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que só Jesus, só por Jesus, só o Senhor Jesus é o que pode nos levar até Deus. E foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro fez. Ele falou com Cornélio, apresentou a Cornélio Jesus. Então, de repente você vai ter os teus familiares em outra religião, em outra situação, mas olha, fique tranquilo. Jesus vai se apresentar a eles. Agora faça a tua parte. Continue orando, continue intercedendo, continue agradecendo a Deus pela salvação da tua família. Sabe, seja um influenciador na tua casa. Que a tua casa possa estar se rendendo aos pés de Jesus. Que nós, enquanto familiares que cremos em Jesus, possamos não discutir, sabe? Porque no meio da discussão há contendas. Às vezes acabam tendo brigas. Não faça isso. Continue orando, permanecendo firme, constante, orando ao Senhor. Porque, irmãos, Deus vai te usar. No momento certo, Deus vai te usar com palavras certas. No momento certo, Deus vai usar a tua vida para abençoar outras vidas. E as pessoas vão falar, ele é de Deus de verdade. Eu quero servir a esse Deus que você serve. Aleluia. Amém, meus irmãos? A nossa família é de Deus. A nossa fé, a nossa ação de fé em família, que é o tema que nós estamos usando aqui, vai fazer toda a diferença. Nós vamos, em nome de Jesus, levantar a bandeira do Senhor na nossa casa. E nós vamos conseguir com que os nossos familiares caminhem junto conosco. Em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos adorar ao Senhor.